Olá, meu nome é Cleiton Albuquerque Vieira, eu sou da Consulte-me Consultoria de Finanças, Marketing e Gestão de Pessoas. Vamos falar sobre custos. Nós temos custos fixos, variáveis, despesas também fixas e variáveis, mas como a intenção do canal é termos uma linguagem mais simples e direta, vamos tratar tudo como custos, ok? Então nós temos custos fixos e variáveis. Vamos começar pelos custos variáveis. Os custos variáveis, eles têm esse nome porque eles variam, não é? Eles têm uma relação direta com a minha produção na indústria, com a minha venda no comércio ou com a minha prestação de serviço, ok? Então, quanto mais eu vender, mais eu produzir, mais eu prestar serviços, mais eu pagarei os itens de custos variáveis, ok, gente? Então, tem uma relação direta com os itens que a gente vai falar aqui agora. Eu vou dar alguns exemplos, né? Não são todos, mesmo porque dependendo do que você faz, ele pode ter ali mais ou menos custos fixos e variáveis, ok? Não é só isso, apenas é um exemplo para a gente já ter um ponto de partida. Ok, vamos citar um primeiro exemplo, imposto, né? Então vamos tomar como base para quem está no Simples Nacional. Né? Nós temos o imposto sobre faturamento, né, que a gente chama de imposto sobre vendas, que ele começa ali como 4, 4,5% ou 6%, né, dependendo se for comércio, indústria ou prestação de serviço. É vital que a gente tenha a orientação de um contador, né, para que possa nos orientar nesse sentido. Ok? Lembrando que a gente sempre tem que valorizar a figura do profissional de contabilidade. Então, esse imposto, a partir da hora que a gente vai subindo de patamares, né, de venda, de produção, de prestação de serviço, ele vai subindo também. Ok, gente? E sempre é bom lembrar que o microempreendedor individual ele não paga nenhum imposto além daquele imposto mensal que ele é obrigado a pagar, ok, gente? Então, cuidado com isso. Tem microempreendedor individual que ainda acha que tem que pagar um outro imposto. Não, aquele imposto que ele paga, vulgarmente chamado de INSS, né, porque serve para a contribuição do INSS, ele paga aquilo e mais nada, ok? Se a pessoa está aí com outro enquadramento jurídico, né, tem vários tipos de impostos sobre venda, você tem a CONFINS, enfim, você tem vários outros. Né? Vamos procurar um contador para nos orientar nesse sentido. Outro item é o frete. Né? Quanto mais, por exemplo, no comércio eu comprar produtos de um fornecedor, eu vou pagar em tese um frete maior. Né? Outro item, embalagem. A embalagem, muitas vezes, o microempresário, né, ele não faz essa apuração porque ele fala assim, é tão irrisório. Mas lembrando, né, gente, mesmo que seja irrisório, é um custo, saiu do bolso, né? Então ele tem que ser apurado, ok? Outro item, taxas de cartão, dos cartões, né, de débito e crédito. Aqui a gente coloca tudo que foi vendido com débito e crédito, mas é importante que a gente faça numa planilhinha, né, separada dessa coluna ali de custos variáveis, o que foi vendido em débito e o que foi vendido em crédito naquele mês, porque são taxas diferentes. É interessante a gente ter essa diferenciação. Aqui, nessa planilhinha, a gente coloca tudo junto para a gente saber qual foi a venda de débito e crédito, ok? Se tiver aí cheque, né, pessoa que aceitar cheque, também ali tem, pode ter ali a taxa de antecipação do cheque, aí seria uma outra linha, ok? Bom, fornecedores é um outro item. É a compra que eu faço de fornecedor. Lembrando que a gente vai falar, eu vou falar depois num outro vídeo, sobre o custo da mercadoria vendida, né, ou o custo da mercadoria produzida ou da prestação de serviço. Mas aqui no primeiro momento a gente vai colocar tudo que foi comprado, né, do meu fornecedor. Né? Depois a gente faz um vídeo explicando sobre o que é o custo da mercadoria vendida. Ok, gente? Outro item, comissões. As comissões elas são pagas para a nossa força de vendas ou para quem está diretamente ligado, por exemplo, na prestação de serviço também. Então, se eu pago comissão, está aqui um item de custo variável. Outro item, principalmente na indústria, mas pode ser também colocado na prestação de serviço, que é a mão de obra direta. Né? Então, ali a mão de obra direta ela é alocada diretamente à minha produção, à minha prestação de serviço, mas usado na indústria, é um item de custos variáveis. Como aqui a intenção não é colocar todos, isso varia de pessoa para pessoa, né, de empresa para empresa, e esses já dá para a gente ter uma ideia do que são os custos variáveis. Né? Então, eles têm uma relação direta com a minha venda, com a minha produção, com a minha prestação de serviço. Ok? Um outro tipo de custo são os custos fixos. Eles têm esse nome, né, o custo fixo, porque ele independe, né, da minha produção
do meu comércio, da minha venda ou da minha prestação de serviço. Então, ele é o contrário do custo variável, ele não depende, ele está lá independente de eu vender, de eu produzir ou de eu prestar o serviço. Eu faço uma analogia com o taxímetro, a gente entra no táxi, né? Então aquele taxímetro ele tá ali rodando, ele está apurando. Então é a mesma coisa dos custos fixos. A partir da hora que a gente abriu uma empresa, o custo fixo está lá. Então, se eu não vendi, se eu não produzi, se eu não prestei serviço, não interessa, a gente tem que enfiar a mão no bolso e pagar, ok? Então vamos lá, um item de custo fixo, nós vamos falar também alguns exemplos, né, igual fizemos com os custos variáveis. Um item de custo fixo é o aluguel, né? Outro item, condomínio e IPTU, né? E muitas pessoas às vezes nem colocam isso como, né, esse item como custo fixo, mas é um item. Todos os custos a gente tem que apurar, ok? Outro item, água. As contas de água também é um item de custo fixo. Energia, a conta de luz, também é um item de custo fixo. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, por exemplo, a pessoa que tem ali uma fábrica, uma pequena fábrica de sorvete, ele tem lá tem câmeras frigoríficas, tem freezers, então a energia ela passa a ser um item de custo variável, porque a empresa depende, daquela energia. Aqui, de maneira geral, a gente coloca energia no custo fixo, porque a energia está lá, independente de eu vender ou não, ela está lá. Claro, se eu tenho uma indústria, eu abrir uma outra frente de trabalho, eu abrir por exemplo, um outro turno, o gasto de energia ele pode até figurar durante um tempo ali como variável, mas de maneira geral ele é fixo. Lembrando, gente, que alguns custos, nós temos ali dúvidas. Olha, eu vou colocar ele no variável ou eu vou colocá-lo no fixo. Aí, use o bom senso. A gente tem um e-mail aqui embaixo, que vocês podem me contactar, podem me procurar aqui na Consulte-me, para tirar dúvidas, porque às vezes cada caso é um caso. Às vezes a energia para uma empresa é um custo fixo, para outra é um custo variável, ok? Então, assim, também a gente precisa ficar também muito preso, isso não é uma regra extremamente rígida. Usando o bom senso a gente consegue chegar lá, ok? Outro item, telefone. E aqui a gente faz algumas ressalvas, Esse gasto é o gasto do telefone, seja ele fixo e principalmente celular, da empresa. Se eu uso meu telefone celular para o meu uso pessoal e para a empresa também, eu tenho que fazer uma divisão. Olhem, mais ou menos quantos por cento do tempo, no mês em média, eu uso para mim, para o meu uso pessoal. Vamos supor que 40% do tempo eu uso ele para as minhas coisas pessoais. Então, 60%, que é claro que você cria um exemplo, cada um vai fazer o seu, 60% dessa conta, então, quem paga é a empresa. Então, esse é o valor que tem que estar aqui. Então, aquele custo meu, aquele custo que é meu pessoal, tem que sair do meu bolso. Ok? Que é até o próximo item que a gente vai falar aí, que é o Prolabore. Então, telefone, a gente tem que fazer essa divisão. Se eu tenho só um telefone celular, só uso para a empresa, ok, tudo que está ali vai ser apurado para a empresa, ok? O outro item, como eu falei agora, no exemplo do telefone, é o Prolabore. O Prolabore, gente, é uma espécie de salário, entre aspas, que a gente tem da empresa, desde que eu trabalho na empresa, Eu posso ser sócio, não me envolvo com a empresa, então eu não vou ter Prolabore, eu vou ter uma retirada. Eu e meu sócio, por exemplo, nós temos uma retirada. Uma retirada e a gente definiu como uma retirada anual. Ok? Então a empresa precisa ter caixa, precisa de ter resultado financeiro e econômico para que a gente possa retirar em um determinado momento. Mas aqui é o Prolabore que vai ser sacado, vai ser uma espécie do salário todos os meses. Bom, muitas vezes eu já tive até aqui uma dúvida de cliente, que está aqui um vídeo que eu tenho no meu canal, que a pessoa falou assim, bom, como que eu defino o Prolabore? Não é a gente que define. A empresa, com a capacidade que ela tem de pagamento, não é de gerar o lucro ou prejuízo, claro que é lucro, e de gerar ao longo do tempo um fluxo de caixa para que eu possa sacar esse dinheiro. Então é a empresa que vai determinar isso. Esse é um erro que eu falei, inclusive, no vídeo também do planejamento inicial, em que a pessoa começa, monta a empresa, às vezes não tem nenhuma reserva nem para a empresa nem para ela, e como que ela vai obter esse recurso? Se ela não tiver ninguém para ajudar, nenhuma outra atividade financeira, não tem jeito, porque a empresa, assim, ela começa, mas ela já não... muitas vezes ela já não dá um resultado no primeiro momento. Então, gente, o Prolabore depende do resultado. Eu tenho que ter
lucros, esses lucros têm que virar ali o caixa, né? No fluxo de caixa eu tenho um vídeo sobre isso aqui, lucro versus caixa, né? Vocês podem dar uma olhadinha. Então, é a empresa que vai definir isso. Por isso, a importância de nós termos uma reserva financeira. Eu preciso de ter uma reserva financeira para mim, como pessoa física, e a empresa tem que ter uma reserva financeira para alguma despesa eventual, né? Então, o capital de giro é uma coisa, vou fazer um vídeo sobre isso também posteriormente, mas eu preciso de ter essa reserva. Aí vamos voltar aqui à pessoa física. Eu preciso de ter essa reserva financeira para que eu possa fazer esse saque, né, esse prolabore, que é uma espécie de salário. Então vai depender, né? Muitas vezes a pessoa, assim, no primeiro momento, se eu estou abrindo a empresa agora, é interessante que a pessoa tenha ali uma reserva para que ela possa, né, alguém ajudando, até a hora que ela, ao longo de alguns meses, às vezes até depois de 1 ano, 2, ela ter uma ideia. Olha, eu acho que eu posso ter um prolabore desse aí. O prolabore também, gente, não é um valor qualquer, né? Aí já não é nem o que a empresa pode pagar, ele tem uma regra, né? Senão incide imposto sobre isso. Então é importante que a gente procure um contador, geralmente é um valor bem baixo, né? E o contador nos orienta a esse respeito também. Então, assim, recapitulando, a questão do prolabore, eu não posso colocar um valor qualquer, né? O contador nos orienta. E outra, tem que ser um valor que cabe dentro das possibilidades de pagamento da empresa, em média, ao longo dos meses, ok? Bom, outro item, salários mais encargos, que é o item de pagamento de funcionários, são os colaboradores, né, da nossa empresa. Então, sobre o salário, a gente tem que acrescentar os encargos sociais, ok? E aí, às vezes, a gente coloca também os benefícios, como vale transporte, vale restaurante, por aí vai. Mas o salário mais os encargos, eles são obrigatórios. Outro item que o profissional de contabilidade pode e deve nos ajudar. Por isso, gente, vamos valorizar aí o pessoal, né, o contador ou a contadora, ok? Bom, temos vários outros itens, né? Mas já que eu falei de contabilidade, vamos colocar esse item também, o item de custo fixo, né? A contabilidade, né? É o valor que a gente paga por contador. A lei diz que nós temos que pagar um 13º salário para o contador, né? O contador não é o nosso funcionário, porém ele recebe o 13º, ok? E aí é o que eu acordar, é o que você vai acordar com o seu contador. Geralmente o contador faz um pedido, um salário mínimo, 2 salários mínimos, enfim, né? E aí você faz um contrato com o contador. Às vezes o valor é até menor do que esse, né? Mas é importante a gente saber que existem alguns parâmetros. Existe também o pagamento do 13º, por lei nós temos que pagar ao contador, ok? Bom, um outro item a gente poderia colocar aqui como um material de escritório, por exemplo. Um outro, material de limpeza, um outro item também que é bastante, né, sempre consta aí. A depreciação, um item também de custo fixo. Depreciação, gente, o contador pode até nos ajudar no primeiro momento, mas é uma conta simples, é uma conta, vamos dizer assim, ela é contábil, né? É o valor de um bem, né, de uma máquina, de um equipamento que eu tenho na minha empresa, dividido pela sua vida útil. Mesmo que eu tenha comprado segunda mão, não tem problema, né? Ele tem lá um valor de vida útil. Então é simplesmente o valor do bem dividido pela vida útil. Isso aí vai dar um valor em anos, né? Por ano eu vou dividir aqui por 12, que são os meses, e colocar os valores aqui mensais nessa depreciação, ok? Então, essa depreciação aqui, a gente segue as tabelas da Secretaria de Receita Federal. Por isso que é importante, no primeiro momento, o contador nos dar essa orientação. A Secretaria de Receita Federal, ela tem ali a vida útil já está lá nas tabelas dela, a gente tem que seguir aquilo ali, ok? Essa depreciação é diferente da depreciação de mercado, porque na depreciação de mercado existe o valor do bem que a gente adquiriu dividido pela vida útil, só que no final a gente subtrai o valor de revenda desse bem, né? Porque o bem ele some, né? Eu vou vender esse bem depois, né? Na maioria dos casos. Então aqui não há a venda do bem, ou seja, é só o valor do bem dividido pela vida útil desse bem do que está constado nas tabelas da Receita Federal. Lembrando também que a depreciação eu não estou tirando dinheiro do bolso, não há um desembolso de dinheiro, né? Então a depreciação ela reflete a perda daquele bem, daquela máquina, daquele equipamento durante o tempo de uso, né? Então não há um desembolso, gente, é como se houvesse, mas não existe um desembolso. Está lá, a perda de valor do bem. E mais um lembrete, né? Mais um detalhe. Na indústria,
né, principalmente na indústria, é interessante aí a gente fazer uma análise para ver, às vezes o bem que a máquina, o equipamento já está bastante obsoleto e isso interfere na minha produtividade, né? Então, às vezes é muito mais interessante o empresário ou a empresária comprar um equipamento, um bem novo, do que continuar usando o antigo, porque isso repercute, né, ou pode trazer uma baixa produtividade, ok? Bom, nós temos também a manutenção, né? Manutenção de equipamentos, né? É um item que consta aí como custo fixo. Lembrando que se eu tenho manutenções de equipamentos que estão diretamente ligados à minha produção, a gente costuma usualmente colocá-los também no item de custos variáveis, né? Mas, de maneira geral, a maioria dos equipamentos, eles são colocados aí de manutenção, né, na parte de custos fixos. Temos outros também, gasolina e tal, enfim, mas a gente não vai ficar colocando todos os itens mesmo porque isso varia de empresa para empresa, certo? Vamos falar agora sobre a questão de corte de custos, não é? Não só nos momentos de crise, a gente tem que fazer uma reflexão e uma revisão dos custos, né, fixos e variáveis, mas ao longo do tempo a gente tem que ver essa subida, não é? Se eu estou com custos subindo todos os meses, né, e aí o custo fixo é um custo que é complicado, né, porque se ele está subindo, eu tô gastando demais ou eu estou ineficiente em alguma parte da gestão da minha empresa. Porque o variável não, ele vai subir de acordo com a sua venda, com a sua produção. Isso é o variável, né? Então, gente, a gente tem que olhar isso com muita calma. Cuidado com essa questão de corte de custos. O corte de custos ele tem que ser bem analisado. Eu vejo casos, atendo casos aqui, de pessoas que falam assim, olha, eu precisava cortar custo, eu fui e mandei os 3 funcionários que eu tinha embora. Aí eu perguntei, bom, como é que a sua empresa sobreviveu? Ah, pois é. Não parece brincadeira, mas isso acontece. Às vezes a pessoa, no afã de cortar ali os custos, a gente corta no custo fixo, né? Às vezes acaba prejudicando e levando a empresa mais rápido à sua quebra, ao seu fechamento. Então a gente tem que analisar direito. Na parte de custos variáveis, a gente pode obter reduções. Eu posso obter uma redução do valor que eu pago para o meu fornecedor, um desconto que ele me dê. Se eu comprar lá um lote maior, né, uma quantidade maior, eu posso obter um desconto do frete. Enfim, eu tenho várias possibilidades de obter algum tipo de diminuição. Eu posso tirar, mas eu tenho que estudar até que ponto eu posso ali obter diminuição desses custos variáveis. E no custo fixo, então, a gente tem que ter cuidado, porque não é simplesmente cortar e está cortado, porque eu posso, obviamente, comprometer a minha empresa aí a médio e longo prazo. Ok, gente? Qualquer dúvida me acione. Aqui tem um e-mail aqui embaixo, né, que é o consulte-me-cabe, né, @gmail.com. Se gostou, dê um like, né, dê um joinha, compartilhe, isso ajuda muita gente, não é, no canal, e se inscreva se você já não é inscrito, tá bom? Obrigado, até um próximo vídeo.